Eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de assistirem o último programa do Fantástico, domingo passado. Nessa edição, foi realizada uma pesquisa muito interessante, a pesquisa sobre as palavras mais importantes ao longo do ano de 2020. E uma das 3 palavras mais importantes foi a palavra cura. Certamente porque cura é o que todos nós desejamos diante desse problema pandêmico que nos afeta, o problema da Covid-19. Mas assim que uma das vacinas chegar até nós e a maioria da população for vacinada, nós perceberemos que, apesar do problema da Covid ter sido solucionado, e essa é a nossa expectativa, muitos outros problemas continuarão com a gente. Nós continuaremos com os nossos problemas dentro de casa, com os nossos problemas de relacionamento conjugal, com problemas de relacionamento com os filhos, com problema de relacionamentos no nosso ambiente de trabalho, com problemas econômicos, com problemas psíquicos, emocionais, problemas físicos. Continuaremos todos, depois dessa vacinação, ansiando por uma cura ainda maior, Para todo o mal que nos cerca, nós precisamos da verdadeira cura prometida pelo Senhor do Universo, Jesus de Nazaré. E é sobre essa cura que a gente tem conversado já há algumas semanas. Numa série que foi iniciada há 4 semanas atrás e que hoje tem o seu encerramento. Mas se você não assistiu às 3 primeiras mensagens, fique tranquilo, você pode acessar o nosso canal no YouTube, no Facebook e ter acesso a esse conteúdo. E você pode, antes disso, assistir essa mensagem aqui, participando com a gente desse culto e desfrutando de um conteúdo que é todo preparado para o seu coração. O que nós vamos receber da parte de Deus hoje certamente será algo importante para a nossa vida, para a nossa família e para o nosso coração. Segundo o Evangelho de Lucas, Jesus iniciou o seu ministério público reclamando para si o cumprimento da profecia de Isaías 62, conhecida como a profecia do Messias que veio para curar. No capítulo 4 do Evangelho de Lucas, Jesus aparece dentro da sinagoga, recebendo o livro do profeta Isaías, para fazer uma leitura pública como de costume. E ele lê o texto dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres, ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Não muitas surpresas, até que Jesus olha de maneira muito profunda nos olhos de cada pessoa presente naquela sinagoga, e diz: hoje a Escritura se cumpriu. Todos ficaram maravilhados com as palavras de Jesus, espantados com o fato de que Jesus estava reclamando ser mais do que um simples homem qualquer. É como se Jesus estivesse dizendo: eu sou aquele que haveria de vir, eu sou o Messias prometido por Deus a Israel. Eu sou a resposta a todas as perguntas que vocês vêm fazendo ao longo de toda a história. Eu sou a cura que vocês tanto almejam para os seus corações. Com o intuito de comprovar a sua identidade divina, Jesus passou a realizar uma série de curas extraordinárias, de cidade em cidade, atraindo após si verdadeiras multidões. A primeira cura realizada por Jesus foi também numa sinagoga, segundo o Evangelho de Lucas. Ele adentrou ali e percebeu um homem possesso de um espírito maligno, possesso por um demônio. Curioso, né? Um homem assim, sofrendo por conta do aprisionamento gerado por uma potestade dentro do lugar mais sagrado da religião daquele tempo. E Jesus liberta aquele homem de uma vez por todas, deixando todos maravilhados, porque a sua autoridade não era uma autoridade apenas de palavras, não era uma autoridade meramente de comunicação, mas era uma autoridade que se manifestava na libertação de pessoas oprimidas pelo inimigo.
Na sequência, Jesus curou a sogra de Pedro dentro da casa dela. Ela que sofria por conta de uma febre muito alta. As más línguas dizem que foi exatamente por isso que Pedro negou Jesus 3 vezes. Eu acho isso uma bobeira e um preconceito enorme para com as sogras. Fato é que aquela mulher foi completamente restaurada. Restaurada para sua família, restaurada para os seus amigos. E Jesus demonstrou mais uma vez o seu poder. Na sequência, Jesus curou o coração desanimado de alguns pescadores que haviam passado a noite tentando pegar alguns peixes. Eles chegaram, depois de muito trabalho, com as redes vazias e começaram a lavar as redes pensando o que é que a gente vai dizer lá em casa. O que a gente vai dizer para os nossos familiares, para aqueles que precisam do sustento que a gente estava para levar. E então Jesus percebe isso no coração deles e os envia novamente ao mar, quando já era dia, contrariando toda a experiência dos pescadores. E então aquela pesca é chamada de a pesca maravilhosa, porque eles voltaram trazendo inúmeros peixes para perto dos seus familiares. Depois Jesus curou um leproso que vivia fora do arraial do povo de Deus. Um homem que possuía uma doença que naquela época era totalmente incurável e que foi tocado por Jesus. E ao invés de Jesus ser contaminado com aquela doença, foi Jesus quem ministrou cura ao homem que precisava de uma recomposição não apenas física, mas também de uma recomposição social e de uma reintegração ao convívio na sociedade. No episódio de hoje, nós veremos Jesus se movendo na direção de uma necessidade muito mais profunda do que a da cura de enfermidades físicas, emocionais e sociais. Nós veremos Jesus ministrando uma cura de ordem essencialmente espiritual. Vamos ler juntos o texto de Lucas, capítulo 5. Acompanhem comigo. Certo dia, enquanto Jesus ensinava, alguns fariseus e mestres da lei estavam sentados por perto. Eles vinham de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor para curar estava sobre Jesus. Alguns homens vieram carregando um paralítico numa maca. Tentaram levá-lo para dentro da casa até Jesus, mas não conseguiram, por causa da multidão. Então subiram ao topo da casa e removeram uma parte do teto. Em seguida, baixaram o paralítico na maca até o meio da multidão, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Homem, seus pecados estão perdoados. Mas os fariseus e mestres da lei pensavam: quem ele pensa que é? Isto é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus, sabendo o que pensavam, perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer: seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. De imediato, à vista de todos, o homem se levantou, pegou sua maca e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram muito admirados e cheios de temor, louvaram a Deus, exclamando: hoje vimos coisas maravilhosas. Este episódio começa com Jesus ensinando dentro de uma casa. Mas mais importante do que a discussão acerca de qual casa era aquela utilizada por Jesus nesse momento, é a discussão a respeito do que Jesus estava ensinando àqueles homens e àquelas mulheres. O capítulo 4, verso 43 do Evangelho de Lucas nos conta a respeito do conteúdo da sua mensagem.
Jesus afirma nesse versículo: eu preciso anunciar as boas novas do reino de Deus, pois para isso eu fui designado. Algumas pessoas estavam tentando segurar Jesus para que ele pudesse continuar ministrando curas físicas, emocionais e sociais, mas ele diz: eu vim para pregar as boas novas, eu vim para trazer as boas notícias do reino de Deus. Que boas notícias são essas? O que é que Jesus trazia de tão importante e de tão inédito em termos de anúncio para os seus ouvintes? O reino de Deus era a boa notícia de que, apesar de termos nos afastado do Senhor, Ele resolveu se reaproximar de nós. Isso foi uma tremenda notícia, uma tremenda boa notícia para os ouvintes primários dessa mensagem. E isso continua sendo uma boa notícia para a gente. Porque muitos de nós temos dado passos significativos para longe de uma caminhada ao lado de Jesus. Opções, alianças, todas feitas com o intuito de nos desviarmos do verdadeiro caminho, da palavra do Senhor, daquilo que Ele tem a fazer nas nossas vidas. A boa notícia é que, apesar disso tudo, Ele não desiste da gente. E se hoje você está ouvindo essa mensagem, é porque de alguma forma o Senhor conspirou a seu favor, sensibilizando o seu coração, abrindo essa oportunidade através das redes sociais, para que você se lembrasse da boa notícia de que Deus continua interessado na sua vida, preocupado com você, e que não existe nada que você tenha feito no passado que seja capaz de comprometer a disposição de Jesus em reaver um filho perdido, em restaurar o relacionamento comigo e com você. Em segundo lugar, as boas novas do reino de Deus eram as boas notícias de que, apesar de termos destruído a sua criação, Ele decidiu restaurar todas as coisas. Assim que os nossos primeiros pais se afastaram do Criador, o universo foi completamente colapsado em todas as esferas, todas as suas estruturas. Toda a humanidade foi possuída por um mal que fez com que o shalom de Deus, a paz de Deus, a alegria de Deus fossem completamente destruídos e esfacelados. Mas decidiu o Senhor fazer tudo novo. E para isso Ele enviou Jesus, o seu Filho autorizado, legítimo, o Messias prometido, para que através dele, do perdão dele, da igreja dele, gradativamente todas as coisas começassem a ser refeitas. Se você ainda olha para a sociedade e percebe áreas complicadas, com injustiça, com fome, com miséria, com doenças, com enfermidades, é porque essa onda ainda não chegou nesses lugares, mas essa onda continua em movimento. E por onde ela passa, pessoas, famílias e estruturas são gradativamente transformadas pelo poder do reino de Deus. Como é que os ouvintes reagiram ao ensino proferido por Jesus, o ensino das boas notícias do reino de Deus? Bom, primeiramente, os religiosos responderam a esse ensino com muito ceticismo. Perceba só o que diz o versículo 17 do capítulo 5. Alguns fariseus e mestres da lei estavam sentados por perto, assistindo tudo que Jesus estava fazendo. Eles vinham de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. Eles estavam caminhando ao lado de Jesus, eles estavam assentados para ouvirem as palavras de Jesus, eles assistiram às curas de Jesus,
mas participavam disso tudo com muito ceticismo no coração. Eu acho muito interessante a maneira como o versículo 17 narra quais são os religiosos presentes ali. Ele fala primeiramente de alguns religiosos vindos da Judéia, a região aonde Jesus nasceu e a região aonde Jesus não conseguiu fazer milagres. Porque, segundo o próprio Jesus, um profeta não tem honra na sua casa. O que isso significa? Que por conta da familiaridade com Jesus, alguns religiosos não conseguiram perceber que aquele menino que cresceu ao lado deles, frequentando a sinagoga deles, era de fato o Deus encarnado, todo-poderoso, o Messias prometido a Israel. Ele é o filho de José, ele é o filho de Maria, ele é o rapaz que eu conheci na vizinhança, ele é o meu amigo, com ele eu me diverti, com ele eu cresci. Essa familiaridade semeava o ceticismo no coração desses religiosos. Parece que é mais ou menos isso que acontece com alguns de nós, não é verdade? Que tão familiarizados com as coisas de Deus, a palavra de Deus, os cânticos para o louvor ao nome de Deus, os ajuntamentos, as festas, acabamos nos acostumando tanto que não percebemos a transcendência em cada uma dessas atividades, em cada um desses objetos e em cada uma das pessoas que nos rodeia no momento de um ajuntamento solene. Também estavam presentes ali, ao lado de Jesus, alguns religiosos da Galileia, que eram também céticos, segundo o texto, por preciosismo. E por que eu afirmo que por preciosismo? Porque na Galileia Jesus realizou a maior parte dos seus milagres. Se existe um grupo de pessoas que tinha histórias para contar a respeito de Jesus, esses homens eram os galileus. Eles viram Jesus curando cegos, eles viram Jesus curando paralíticos, eles viram Jesus libertando os oprimidos pelo diabo. Mas eles sempre viviam pensando mais ou menos assim: eu ainda preciso ver mais uma cura, eu ainda preciso de mais um sinal, para que então eu possa me render de fato à pessoa de Jesus, como sendo o Deus encarnado, o Messias prometido. Isso acontece com muitos de nós também. Alguns de nós temos histórias de sobra com o Senhor. Temos ao longo da nossa vida, do nosso histórico familiar, inúmeras manifestações inquestionáveis de Deus. Mas, infelizmente, costumamos esperar sempre pela próxima para nos rendermos. Costumamos esperar sempre pela próxima manifestação, pelo próximo sinal, para então nos entregarmos de uma vez por todas, a fim de que o Senhor Jesus tome conta por completo da nossa vida. Haviam também ao lado de Jesus alguns religiosos vindos de Jerusalém, céticos por conta da sua idolatria. Esses religiosos de Jerusalém amavam tanto a religião, tanto os seus esquemas de purificação, tanto os sacrifícios que eram feitos, e por que não dizer o lucro que esses sacrifícios davam aos religiosos, que não podiam acreditar que Jesus era a resposta das orações mais profundas de Israel. Eles não podiam crer que Jesus era o Messias, porque isso arruinaria de uma vez por todas a religião que eles tanto amavam. Sacrifícios não precisariam mais ser feitos. Ninguém necessitaria fazer nada para receber a salvação, pois ela estava se apresentando voluntariamente dos céus, gratuitamente ao coração dos seres humanos. Os primeiros ouvintes que reagiram ao ensino proferido por Jesus foram então esses religiosos com muito ceticismo. Mas em segundo lugar, os amigos do paralítico.
que ao invés de apresentarem ceticismo, apresentaram um conteúdo de fé extraordinário. Vejam o versículo 18. Alguns homens vieram carregando um paralítico numa maca, tentaram levá-lo para dentro da casa até Jesus. Enquanto os religiosos viviam olhando para Jesus, para suas curas e para sua pretensa identidade como uma ameaça, esses homens só conseguiam olhar para Jesus com uma intenção de fé. Uma intenção de fé que os levou a tomar um paralítico existente, carente de uma cura que somente Jesus poderia oferecer, e através de uma maca, levá-lo até a presença gloriosa do Mestre que ensinava dentro de uma casa. O que este episódio que nós lemos acerca da cura desse paralítico nos ensina a respeito da verdadeira fé em Deus? Pelo menos 5 lições. A primeira delas é a de que a verdadeira fé costuma emergir em tempos de grande adversidade. O versículo 18 diz que alguns homens vieram carregando um paralítico numa maca. E embora o texto não nos diga profundamente e pormenorizadamente quem eram esses homens, certamente eram pessoas que se importavam com aquela pessoa dotada de uma enfermidade tão dura. Ou familiares, ou amigos, mas gente que viu a sua fé crescer no meio de um problema muito intenso. Normalmente, quando as coisas vão bem, quando as coisas vão bem em casa, quando as coisas vão bem na empresa, no trabalho, na vizinhança, no clube, nas finanças, na sexualidade, a gente tende a achar que a gente controla todas as coisas, que a gente pode viver de maneira autônoma e independente do próprio Deus. Mas quando então a nossa agenda, o nosso dia, a nossa semana é rasgado por um problema, por uma adversidade que perdura e que não pode ser superada, então a gente precisa encontrar uma pessoa que possa nos socorrer, uma pessoa que tenha o poder que a gente não tem, uma pessoa que tenha a sensibilidade que a gente não tem, e uma pessoa que tenha as condições necessárias para reverter de uma vez por todas o problema que nos acomete. O ano de 2020 foi duro, foi difícil, mas aqueles que aproveitaram bem esse momento foram despertos em sua fé. Foram chacoalhados pelo Senhor no meio da dificuldade, no meio da enfermidade, no meio da quebra financeira. E foram convidados por Jesus ao cultivo de uma fé que torna o relacionamento com o Senhor mais íntimo e mais profundo. Em segundo lugar, esse episódio nos ensina que a verdadeira fé em Deus se desenvolve a partir de uma confiança irrestrita em Jesus. Em outras palavras, fé que é fé na pessoa de Jesus. Veja o versículo 18 na parte B. Tentaram então aqueles homens levar o enfermo para dentro da casa até Jesus. Toda e qualquer tentativa de depositar confiança em outras pessoas, coisas ou circunstâncias chama-se superstição. Pode não ser assim segundo a cultura popular, pode não ser assim segundo determinadas religiosidades contemporâneas, mas o que afirma a palavra de Deus é que tudo quanto foge de uma fé centrada em Jesus é superstição, é autoajuda, é a tentativa de nos virarmos sozinhos quando na verdade deveríamos
é colocar a nossa inteira confiança em Jesus de Nazaré. Ao longo de 2020, alguns de nós fomos tentados a desviar o centro da nossa confiança em Jesus, colocando a nossa confiança em alguns homens. É porque aquele homem, aquela mulher faz uma oração, olha, que sempre é respondida. Olha, aquela igreja que voltou a funcionar, os cultos estão ali com um número determinado de pessoas, possui um líder, olha, naquele espaço, naquela região. Ou então, se você usar tal pulseirinha, se você se curvar diante de determinada estátua, os seus problemas vão se resolver de uma hora para outra. Bobagem. Bobagem. Esse texto vem para nos convidar ao fortalecimento da fé, que passa pelo abandono de toda a tentativa de confiar em outras coisas, a não ser na pessoa gloriosa e divina de Jesus de Nazaré, o Deus que cruzou a eternidade para colocar os seus pés do nosso lado. Em terceiro lugar, este episódio nos ensina a respeito da verdadeira fé em Deus, que ela é constantemente sabotada pelos preconceitos da multidão. Os versículos 18 e 19 dizem assim: eles tentaram levá-lo para dentro da casa, até Jesus, mas não conseguiram por causa da multidão. Por causa da multidão. Uma multidão repleta de pessoas que estavam ali simplesmente como curiosas, uma multidão repleta por pessoas que estavam ali tentando criticar Jesus. Fato é que os verdadeiros necessitados e paralisados na sua vida não estavam tendo acesso à pessoa e às curas de Jesus. A multidão compromete, sim, muitas vezes a nossa fé. Às vezes é a multidão de familiares que a gente tem, que vive dizendo assim, viu, para com essa bobagem, para com esse negócio de ficar crendo num Jesus que viveu há 2000 anos atrás. Ele não tem mais nada para fazer por nós no tempo presente. Às vezes é a multidão de pessoas que nos ensinam dentro da universidade, que debocham do fato de que nós depositamos a fé numa pessoa cuja existência e os milagres não podem ser provados cientificamente. O tempo todo a gente é também prejudicado pela multidão de pessoas religiosas que dizem assim, você não merece a cura, você não merece o toque do Senhor, por conta dos seus pecados, por conta dos seus erros, por conta do seu histórico pregresso. A multidão de pessoas ao nosso redor tenta o tempo todo conspirar contra a nossa fé. Por isso a gente precisa tomar cuidado com os livros que a gente lê, com os sites que a gente acessa, com as pessoas a quem a gente dá crédito, porque do contrário a gente é completamente sabotado por esse conteúdo e a nossa fé acaba naufragando. Em quarto lugar, este episódio nos ensina a respeito da verdadeira fé em Deus, afirmando que ela nunca se opõe ao esforço, mas sobretudo ao mérito humano. Existe muita gente dizendo que a fé é algo que nos é dado graciosamente por Deus. E isso é a mais pura verdade. Segundo Efésios capítulo 2, a fé é um presente que Deus dá. Um presente sem o qual nós não podemos desejar a Deus. Nós não podemos buscar a Deus. Isso nos é dado. Mas isso não significa que isso não deva ser desenvolvido por nós. Assim como acontece com alguns talentos que Deus oferece para a gente, o talento musical, o talento atlético ou sinestésico,
Isso precisa ser desenvolvido. Isso requer exercício, isso requer perseverança, isso requer prática. A nossa fé também precisa ser exercitada. Ela precisa ganhar musculatura. Do contrário, ela permanece tênue. E vez ou outra ela pode nos trair com uma percepção equivocada a respeito das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. A fé nunca se opõe ao esforço. No verso 19, nós temos a notícia de que aqueles homens subiram ao topo da casa e removeram uma parte do teto. Tenta imaginar a cena de alguns homens que criam de todo o coração que Jesus poderia fazer algo por aquele paralítico. E o trabalho de subir com um paralítico no telhado é um trabalho complicado, difícil de ser feito. As casas eram muito precárias naquela região, naquele tempo. Tudo era muito frágil. Mas eles se exercitaram, eles se moveram, e isso fez com que a fé deles fosse percebida e destacada por Jesus no meio de toda a multidão. Em quinto lugar, a gente aprende que a verdadeira fé em Deus precisa ser sempre revista e redimensionada pela palavra de Jesus. No versículo 20, nós temos a notícia de que ao ver a fé que aqueles homens tinham, Jesus disse ao paralítico: homem, seus pecados estão perdoados. Tenta se colocar um pouco na pele daqueles homens. Eles estavam exercitando a fé deles, visando a cura da paralisia daquele parente ou daquele amigo. Eles subiram até o telhado, removeram parte daquilo que os separava de Jesus e desceram a maca daquele homem até a presença de Jesus, esperando que Jesus curasse o homem daquela enfermidade visível aos olhos de todos. Mas ao invés de fazer isso, Jesus resolve um problema que os olhos deles não conseguiam perceber. Homem, seus pecados estão perdoados. Jesus resolve aqui um problema espiritual que era muito mais grave, muito mais severo e com implicações muito mais complicadas do que a própria paralisia. Por que é que os nossos pecados constituem um problema tão grande? Por que é que o problema do pecado é maior do que o problema que a gente tem, eventualmente, na nossa relação conjugal? Por que é que o problema do pecado é maior do que o problema que a gente tem, eventualmente, com os nossos filhos? Por que é que o pecado é um problema maior do que o pecado que, eventualmente, a gente tem na nossa vida econômica e financeira? A gente pode responder a essas perguntas da seguinte maneira: porque os nossos pecados nos afastam plenamente da presença de Deus. E não existe problema maior do que esse. Se Deus é a fonte de toda a paz, se Deus é a fonte de toda a alegria, se Deus é a fonte de todo contentamento, a gente pode ter um casamento perfeito, filhos obedientes e uma conta bancária recheada, mas ainda assim a gente vai viver como se fôssemos os mais miseráveis de todo o mundo. Blaise Pascal certa vez disse que o coração do homem possui um vazio que só pode ser preenchido pelo Senhor. É um vazio do tamanho dele. É um vazio que só pode ser preenchido por ele.
E a nossa vida só pode ser planificada quando nós temos um encontro profundo, marcante e transformador com aquele que nos criou e nos redimiu na cruz. Em segundo lugar, porque os nossos pecados fazem de nós verdadeiros inimigos de Deus. Tem gente que imagina que a não aceitação de Jesus como Deus da sua vida o mantém numa posição de neutralidade. E isso não é verdade. Todos aqueles que se negam a receber Jesus como o próprio Deus que se aproximou para oferecer perdão, são pessoas que assumem a posição contrária. São pessoas que somam nas fileiras do exército inimigo, é o que afirma o texto de Tiago, capítulo 4, verso 4. E mesmo sem saber, estamos brigando contra o Senhor, contra a vontade de Deus e contra aquilo que Ele deseja implementar na face da terra. Não existe Deus melhor para ser adorado do que o Deus Criador do universo. Mas não existe também, da mesma forma, inimigo pior para se ter na vida do que o próprio Deus, Criador e mantenedor do universo. Em terceiro lugar, os nossos pecados constituem um problema tão grande porque eles comprometem os nossos relacionamentos interpessoais. Assim que a Bíblia narra o primeiro pecado, uma série de eventos desastrosos acontecem. Dentre eles, um irmão assassina o outro irmão. Essa coisa da rivalidade entre dois irmãos não é algo recente, não é algo restrito ao mundo contemporâneo. Isso aconteceu assim desde a primeira família que se distanciou do Senhor. E um dos irmãos acabou matando aquele que pertencia à sua família simplesmente para se livrar do alvo da sua inveja. O pecado semeado no nosso coração e aconchegado dentro da gente destrói amizades, destrói casamentos, destrói a relação entre pais e filhos, destrói a possibilidade de qualquer pessoa se relacionar em amor com o seu semelhante. Em quarto lugar, os nossos pecados constituem um problema tão grande porque eles dão origem a uma série de problemas emocionais. O medo toma conta da gente. A ansiedade toma conta da gente. E tudo vai sendo deteriorado no nosso interior. A Bíblia também afirma que os nossos pecados constituem um problema tão grande porque criam disfunções estruturais que destroem a cidade. Problemas de pecado no coração dos homens dão origem a alguns problemas e pecados de ordem estrutural. Quando a gente fala do problema da corrupção no nosso país, quando a gente fala a respeito do problema da injustiça, do preconceito no nosso país, nós estamos falando de problemas que já extrapolaram o coração humano e que acabaram corrompendo estruturas da sociedade. Sem o perdão de Deus, não há possibilidade alguma de nós mudarmos essas estruturas a fim de redimirmos a cidade para a glória do Senhor. E em último lugar, porque a sua consequência final será o tormento eterno, é o que afirma Apocalipse capítulo 15, versos 10 e 15. A Bíblia afirma com todas as letras que aqueles que se derem ao pecado, aqueles que fizerem aliança com o pecado e aqueles que não se apropriarem do perdão oferecido gratuitamente por Jesus, hão de sofrer uma tormenta eterna. Uma tormenta que é caracterizada por um distanciamento voluntário
intencional e progressivo para longe de toda a fonte de paz, de graça e de bênção. Não existe outra forma da gente descrever isso a não ser através da palavra inferno. Negar o perdão de Jesus é viver num progressivo e intenso inferno. Ao ver a fé que aqueles homens tinham, Jesus disse ao paralítico: homem, os seus pecados estão perdoados. Que coisa maravilhosa, que coisa incrível. Como nós não gostaríamos de ouvir essas palavras também. Alguns daqueles que estão ouvindo essa mensagem nesse momento ainda sentem o peso da culpa por suas infidelidades conjugais. É a você que Jesus se dirige nesta hora dizendo: os teus pecados estão perdoados. Tenha paz. Alguns de nós estão clamando por essa palavra de Jesus, por terem se envolvido em esquemas de corrupção na cidade, no estado e no país. A vocês o Senhor dirige essas palavras também: os teus pecados estão perdoados. Quantos de nós também não fomos violentos através das nossas palavras, das nossas atitudes, do nosso comportamento? A nós o Senhor dirige a sua palavra mais uma vez dizendo: os teus pecados estão perdoados. Aos mentirosos, aos indignos, os teus pecados estão perdoados. Mas, curiosamente, essa bênção oferecida por Jesus ao paralítico foi muito mal interpretada pelos religiosos. O versículo 20 diz que os fariseus e mestres da lei pensavam: quem ele pensa que é? Quem ele pensa que é, perdoando as pessoas dos seus pecados? Isso é blasfêmia, pois somente Deus pode perdoar pecados. E a gente precisa afirmar com todas as letras que esses religiosos estavam parcialmente corretos. Porque a compreensão deles a respeito de perdão adivinha do texto do profeta Isaías, capítulo 43, verso 25, no qual o Senhor disse: eu, e somente eu, por minha causa, apagarei os seus pecados e nunca mais voltarei a pensar neles. Perdão dos pecados é tarefa exclusiva da pessoa mais ofendida pelos nossos pecados, o nosso Deus. Por mais que algumas palavras malditas tenham sido direcionadas na direção da esposa, do companheiro, do amigo, do filho, do pai, o ofendido primeiro e maior é sempre o Senhor. E é exatamente por isso que o perdão espiritual é algo que só pode ser dado pelo Senhor. Somente a parte ofendida, em primeiro lugar, é que pode nos oferecer esse conteúdo. Por outro lado, esses religiosos estavam equivocados, porque eles não conseguiam admitir o fato de que a identidade de Jesus era uma identidade muito superior àquela que eles imaginavam. Jesus era o próprio Deus encarnado. Jesus então perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? E dessa forma Jesus deixa todos aqueles homens e mulheres atônitos, como que pensando assim: como é que ele consegue discernir aquilo que nós estamos pensando no nosso interior?
Os nossos questionamentos nem foram verbalizados ainda e Ele já conhece por perscrutar a nossa alma. Jesus continua dizendo: o que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Dessa forma, a cura do paralítico, em resposta à fé de alguns amigos ou familiares, foi tão somente uma forma de apontar para um milagre ainda maior que o Senhor Jesus estava fazendo por aquele homem. A do perdão dos seus pecados. A da restauração do vínculo entre aquele homem e o Deus que o criou. Qual o produto da cura espiritual na vida daquele ex-paralítico? Em primeiro lugar, uma disposição profunda de se submeter à palavra de Deus. Jesus disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. De imediato, à vista de todos, o homem se levantou. Tenta se colocar na cena. Tenta se colocar no lugar desse paralítico, acometido por uma doença terrível, que há anos o impossibilitava de andar, mas que agora, diante da palavra de Jesus, não hesita. Não hesita. Ele simplesmente ouve e obedece. Ele ouve e ele obedece. Ele ouve e obedece. Muito embora pudesse ter inúmeros questionamentos no seu interior. Quando Deus nos cura e ministra sobre nós o seu perdão, nasce no nosso interior um desejo de obedecê-lo, um desejo de cumprir a sua lei. Não para que o cumprimento da lei chame a atenção do Senhor e o favor dele, mas porque o amor e o favor dele nos foram ministrados graciosamente. Em segundo lugar, como produto da cura espiritual na vida daquele ex-paralítico, uma mudança significativa no seu estilo de vida. O versículo 25 diz: de imediato, à vista de todos, o homem se levantou e pegou a sua maca. Engraçado, Jesus tinha um interesse muito grande neste exercício feito pelo paralítico. Até esse momento, ele dependia imensamente do favor, da fé, da responsabilidade e da boa intenção daqueles que o rodeavam. Ao dizer: tome a sua maca, Jesus como que chama aquele homem para assumir a responsabilidade sobre a sua própria vida. E isso é sinal de uma transformação imensa. Tem gente que vive colocando a culpa dos seus problemas nos outros. Quando essas pessoas se encontram com Jesus e recebem o perdão de Deus, elas começam a assumir a responsabilidade que lhes cabe diante da esposa, diante dos filhos, diante dos amigos, perante a comunidade cristã. Tome a sua maca e siga em frente. Em terceiro lugar, como produto da cura espiritual na vida daquele ex-paralítico, uma prontidão exultante de louvar o nome de Deus. De imediato, diz o texto, à vista de todos, o homem se levantou, pegou sua maca e foi para casa louvando a Deus.
A palavra eulogia é uma palavra que significa literalmente elogios. Esse homem passou de alguém ranzinza e amargo e reclamador da existência para se tornar alguém que bendizia o nome do Senhor. Alguns de nós acham isso desnecessário. Alguns de nós ainda pensam que aquele momento de louvor feito nas igrejas através de orações ou através de algumas canções é uma bobagem. É uma bobagem para aqueles que não conseguem entender a dinâmica dos relacionamentos. Quando eu me esquivo de elogiar a minha esposa por quem ela é e pelo que ela faz, o nosso relacionamento range. O mesmo acontece na nossa relação com o Senhor. Elogiá-lo pelo que Ele é e elogiá-lo pelo que Ele faz torna a nossa relação com o Senhor mais íntima e faz com que esse relacionamento nos fortaleça cada vez mais, levando-nos a suportar situações e circunstâncias que em outras ocasiões e sem esse conteúdo não seriam possíveis. Em quarto e último lugar, como produto da cura espiritual na vida daquele ex-paralítico, surge um testemunho de vida altamente contagiante. Todos ficaram muito admirados e cheios de temor, louvando a Deus e exclamando: hoje vimos coisas maravilhosas. Não deixe de compartilhar com os seus amigos, no tempo certo e na hora certa, as bênçãos que o Senhor tem produzido na sua vida. O perdão que Ele tem nos oferecido não é pouco. É algo muito importante. Deus agora ouve as nossas orações. Deus agora ouve os nossos gritos de socorro. Deus agora nos acolhe e nos chama de amigos. E isso é maravilhoso. Compartilhe dessa bênção com seus familiares e com seus amigos. Com o mesmo esforço feito por aqueles homens que levaram um paralítico em cima de uma maca até o telhado aonde Jesus estava, para que aquele homem pudesse experimentar de um milagre ainda maior. Concluindo, gente, se você ainda não experimentou da cura espiritual que somente Jesus tem para lhe dar, lembre-se, o perdão dos seus pecados é o maior presente e a maior cura que Jesus tem para lhe oferecer. Por isso, arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se daquilo que é uma afronta ao coração do Senhor. Arrependa-se daquilo que explicitamente a Bíblia diz ser uma transgressão que fere o coração do Altíssimo. Reconheça então o sacrifício de Jesus, que decidiu morrer numa cruz por você, para que você tivesse vida e pudesse provar da plenitude que só Ele pode dar ao seu coração. E faça dele o Senhor da sua vida, obedecendo às palavras de Jesus. Dê um bom testemunho diante dos homens e faça da sua vida uma verdadeira parábola que inspira a adoração e a espiritualidade ao seu redor. Agora, se você já experimentou essa cura espiritual, que somente Jesus tem para lhe dar, disponha-se a levar essa cura para alguém. Como eu acabei de dizer, como se você fosse um desses amigos ou familiares do paralítico. Empenhe-se. Exercite a sua fé, mas não apenas
para obter benefícios para o seu coração. Exercite a sua fé para que outros ao seu redor também provem da alegria que é se reconectar ao Criador do universo, à fonte de todo amor, de toda graça e de toda paz. Ore por essas pessoas que precisam desse conteúdo e sirva essas pessoas com o amor de Jesus. Sobretudo, compartilhe com elas o que Cristo fez numa cruz para garantir que o perdão fosse oferecido a elas de graça. Que Deus abençoe você e a missão que Ele confiou a você para o ano de 2021. Vamos orar? Pai querido, nós agradecemos imensamente por preservar essa história e nos revelar a grandiosidade da cura dos nossos pecados pelo teu perdão. Ajuda-nos a vivermos em novidade de vida a partir desta realidade, em obediência às tuas leis, não para merecermos qualquer coisa, mas porque fomos alcançados por algo extraordinário que nos mudou de dentro para fora. Toca o coração de cada pessoa que está nos ouvindo nesta hora, ainda que através da tela de um celular ou de um dispositivo eletrônico diferente. Aproxima-nos de Ti, mediante a obra realizada por Cristo na cruz. Assim é que oramos, agradecidos do fundo do nosso coração, em nome de Jesus, a cura para todo o mal. Amém.